A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Louvado seja Deus. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e a poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que cura, que liberta. Louvado seja Deus, que abençoa, que transforma o mais vil pecador, se tão somente ele acreditar na palavra de Deus e agir de conformidade com ela, tá certo? Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, aqui na Paraíba, louvado seja Deus, em Várzea Nova, Santa Rita, louvado seja Deus. E os nossos dias de cultos são domingos, terças e sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Glória a Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você, neste momento, parou para ouvir a palavra de Deus. Você estava procurando um vídeo e encontrou este, e graças a Deus que você parou para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma prova que você é de Deus e que Deus tem um plano na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos amados e queridos irmãos. Louvado seja Deus que a partir desse momento está assistindo esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero trazer neste momento a palavra de Deus para todos vocês, que fica no livro do profeta Malaquias, louvado seja Deus, capítulo 1 e o versículo 6, louvado seja Deus, que, glória a Jesus, eu digo como tema, louvado seja Deus, o filho, o pai e o servo, é o título dessa mensagem, louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, glória a Jesus. O versículo sagrado começa dizendo: louvado seja Deus, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Glória a Jesus. Lá no louvado seja Deus, se você é um cristão, se você aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, louvado seja Deus, você é um filho de Deus. Glória a Deus. Você é uma filha de Deus. Pois está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que diz, louvado seja Deus, mas a todos quanto o receberam, ou seja, a todos quanto o aceitaram a Jesus, louvado seja Deus, todos quanto o receberam como seu Senhor e Salvador da sua vida, o versículo diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, glória a Jesus, o direito de se tornarem filhos de Deus. Você já pensou, louvado seja Deus, é o maior grau que o ser humano pode atingir, é ser filho de Deus, porque a humanidade, ela é criatura de Deus, porque foi Deus que criou, louvado seja Deus, apesar que todo mundo acha que são filhos de Deus. Se você for perguntar, se você perguntar a uma pessoa que está caído, louvado seja Deus, na lama, todo bêbado, todo sujo, todo embriagado, louvado seja Deus, ou drogado, se for perguntar a ele se ele é o filho de Deus ou a filha, ele vai dizer que é.
ele vai dizer que tem Jesus no coração desde que nasceu. Se você for, louvado seja Deus, visitar um presídio e onde tem pessoas perigosas e você perguntar lá a uma pessoa, louvado seja Deus, você está preso por quê? O camarada disser, eu estou preso aqui porque eu matei minha esposa, porque eu matei o meu pai, a minha mãe ou outra pessoa. Você é um filho de Deus? O camarada disse, eu sou filho de Deus, louvado seja Deus. E cometeu esse ato, né? Ninguém quer ser filho do diabo. Todo mundo quer ser filho de Deus. Louvado seja Deus. Mas só são verdadeiramente filhos de Deus aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Como seu único, suficiente Salvador e Senhor das suas vidas. Pois o versículo que eu citei diz, mas a todos quantos o receberam, o aceitaram, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus. Pois bem, o versículo aqui, que eu leio em Malaquias, diz, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, é um filho de Deus, glória a Jesus, você tem por direito de honrar a Deus, que é o seu Pai celestial. Louvado seja Deus. E você pode dizer, mas pastor, mas eu honro a Deus. Glória a Jesus. No decorrer dessa mensagem, aí você faça uma análise, eu não vou julgar você, você faça uma análise e veja se você honra a Deus mesmo, se você respeita a Deus. Glória a Deus. O versículo diz, o filho honrará o pai. Glória a Deus. O que é honrar? Honrar não é simplesmente de manhã pedir a bênção. Benção pai, benção mãe. Porque tem filhos que de manhã dá a bênção ao pai e à mãe, e quando é mais tarde, louvado a Deus, estão discutindo com eles, estão chamando palavrões com eles, e muitos até batem nos pais, louvado a Deus. Então, a palavra honrar quer dizer respeitar. Então, o Senhor Deus está dizendo, o filho honrará o pai. Louvado seja Deus. É o dever de todo filho, eu estou falando aqui fisicamente, é o dever de todos os filhos honrar o seu pai. Está escrito lá em Êxodo capítulo 20. Inclusive é o 5º mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. Louvado seja Deus. Então, assim como é necessário, é um dever do filho, louvado seja Deus, honrar o seu pai, o filho físico, eu estou dizendo, louvado seja Deus, em pessoa, do mesmo jeito, os filhos de Deus têm o direito, o dever de honrar a Deus. Depois o versículo diz, o filho honrará o pai. A palavra pai significa fonte. Louvado seja Deus. Deus, além de ser o nosso pai, ele é a nossa fonte de tudo que é bom. Louvado seja Deus. Ele é a fonte da vida, ele é a fonte da saúde, ele é a fonte da prosperidade, ele é a fonte do perdão, ele é a fonte do amor, ele é tudo. Louvado seja Deus. Aí o versículo diz, o filho honrará o pai. Louvado seja Deus. No livro de Provérbios, meus amados irmãos, no capítulo 10 e no versículo 1, diz o seguinte, o filho sábio alegra a seu pai. O filho sábio dá prazer ao seu pai. Louvado seja Deus. O filho que, louvado seja Deus, não alegra a Deus, ele entristece a Deus. Louvado seja Deus. Então foi Salomão que escreveu isso. Louvado seja Deus. O homem que recebeu sabedoria de Deus escreveu esse provérbio. O filho alegra, dá prazer ao seu pai. Glória a Deus. Por exemplo, Jesus Cristo era filho de Deus e lá na ocasião do batismo, se você ler lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, na ocasião do batismo, quando Jesus foi batizado, a Bíblia Sagrada diz que, louvado seja Deus, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea e uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, este é o meu filho querido, louvado seja Deus, em quem me comprazo, quer dizer, em quem tenho grande alegria. Então, como disse Salomão, o filho sábio alegra seu pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós cristãos devemos ser sábios, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lança em rosto. Louvado seja Deus. O que entristece a Deus é um filho tolo. Um filho dele tolo. Louvado seja Deus.
que não é sábio, que não tem sabedoria, louvado a Deus, das escrituras sagradas, louvado seja Deus, esse entristece a Deus. Então, louvado seja o nome de Jesus, o próprio Deus teve prazer de dizer, louvado seja Deus, para as pessoas que estavam naquele momento do batismo de Cristo: este é o meu filho amado, querido, em quem me comprazo, em quem tenho grande prazer. Louvado seja Deus. Será que Deus tem prazer em mim? Será que Deus tem prazer em você? Em nós? Louvado seja Deus. Se nós formos sábios, se nós agirmos de acordo com a palavra dele, ele tem. Jesus disse: o Pai nunca me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois bem, aí diz o versículo sagrado: o filho honrará o pai. Louvado seja Deus. E o servo honra ao seu senhor. Servo, o que é um servo? Servo é um escravo, louvado seja Deus. O servo é um empregado, é um servo. Então, o dever do servo, do empregado, é honrar o seu senhor, o seu patrão, louvado seja Deus. Honrar como? Com a obediência, fazendo sempre o que ele mandar, cumprir os seus deveres, as suas tarefas. Então, é o dever do filho honrar o pai e o dever do servo honrar o seu senhor. Glória a Deus. Aí, para os cristãos que aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o Senhor Deus diz: e, louvado seja Deus, e, ou seja, essa letra E é uma conjunção do que está falando em cima, que o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Aí ele está dizendo: e, glória a Deus, se eu sou o pai, você que é filho de Deus, que é filha de Deus, olha o que ele está dizendo: e se eu sou pai, onde está a minha honra? Ponto de interrogação. Ele está fazendo uma pergunta para mim, que sou filho dele, para você e para nós. Se nós somos filhos de Deus, onde está a honra dele que nós não estamos dando? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque o dever do filho é honrar o pai, como está escrito em cima. O filho honrará o pai. Então, se nós somos filhos de Deus, ele pergunta para nós: onde está a minha honra? Ou seja, cadê a minha honra? Louvado seja Deus. Que eu não estou vendo. Cadê a minha honra? Ele não está vendo, não é porque ele está sofrendo da vista, não. Não é porque ele está cego, não. Isso não acontece com ele. Ele não está vendo, é porque não existe em muitos cristãos honra. Eles não honram a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Cadê a minha honra? Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz o seguinte: honra ao Senhor. Olha aí se você está honrando a Deus. Lembre do que eu disse no início. Se você estiver honrando a Deus, você faça uma análise no decorrer da mensagem. Eu não vou julgar ninguém. Então, primeiro o pai diz: se eu sou, louvado seja Deus, se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele está perguntando. Então, em Provérbios, Salomão, usado por Deus, escreveu isso: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Então, isso é para mim, que sou filho de Deus, é para você, que é um filho de Deus, uma filha, para nós. Salomão, filho de Deus, escreveu: honra ao Senhor, louvado seja Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Você pode dizer: mas pastor, mas eu não tenho fazenda, louvado seja Deus. Mas a palavra fazenda aqui, ela é traduzida como bens. Honra o Senhor com os teus bens. Tem cristão que ele tem bens, louvado seja Deus. Ele trabalha, tem o salário dele, ele tem bens, louvado seja Deus. Vamos dizer assim, ele tem casa alugada, ele tem, louvado seja Deus, uma renda, mas ele não tem prazer de honrar a Deus com uma oferta alçada para ajudar na casa de Deus, para doar na casa de Deus. O versículo diz: honra o Senhor com a tua fazenda, com os teus bens, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele não tem prazer, por exemplo, de se ver faltando um ventilador na igreja. Ele não tem prazer de pegar e comprar um ventilador e doar para a igreja, para a casa de Deus, honrar a Deus com os bens dele. Ele não tem prazer de comprar uma cadeira para doar na casa de Deus. Ele não tem prazer de comprar um banco, de comprar um microfone, de comprar uma caixa de som.
ele tem condições, ele tem bens, mas ele não tem prazer de honrar a Deus, dando uma oferta especial, alçada na casa do Senhor. Honra o Senhor com a tua fazenda, com teus bens, e com as primícias. O que é primícias? Primícias é primeira parte. E com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Qual é a primeira parte de todos os nossos ganhos? É o dízimo. Louvado seja Deus. O cristão que não é dizimista, que não dá o dízimo da casa de Deus, ele não está honrando a Deus. Ele diz que Deus é o pai dele, mas ele não está honrando a Deus. Porque o versículo diz, honra o Senhor com a tua fazenda, com os teus bens e com as primícias, com a primeira parte dos teus ganhos, que a primeira parte é o dízimo. Louvado seja Deus. Com a primeira parte dos teus ganhos. Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você não é um dizimista ainda, uma dizimista, você não está honrando a Deus, você está desrespeitando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Porque lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós queremos chegar na casa de Deus, queremos ver a igreja acesa, e é certo estar assim. Nós queremos, se tiver oportunidade, nós queremos usar um microfone, nós queremos que esteja caixa de som para sair a nossa voz, nós queremos que tenha ventilador para nós não ficar suado, com calor, sabanando, ou sair lá na porta, ficar lá no fora tomando ventinho. Nós queremos que tenha um bebedouro assim com água gelada para o nosso mar, nós queremos que tenha um banheiro para usarmos, louvado seja Deus. Mas nós não queremos, mas alguns cristãos não fazem a sua parte, não dão o seu dízimo na casa do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, não dão o dízimo na casa do Senhor e, louvado seja Deus, estão desonrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Veja bem, aí o versículo sagrado diz, glória a Jesus. O versículo sagrado diz, e o servo honra o seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, louvado seja Deus, onde está o meu temor? Se Deus é o seu Senhor, louvado seja Deus, Ele está perguntando, onde está o meu temor? Onde está, louvado seja Deus? Ou seja, por que vocês não me temem? O dever do servo é temer o seu Senhor, louvado seja Deus. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, o seu dever é temer a Deus. Temer tem dois significados para a palavra temer. Um é medo e o outro é respeito. No caso aqui é respeitar. Então Deus está dizendo, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Quer dizer, onde está o respeito para comigo? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que eu digo uma coisa, por exemplo, eu digo para vocês trazerem o dízimo na minha casa, vocês não trazem. Louvado seja Deus. Então não está respeitando a Deus. Então não é servo, louvado seja Deus. Porque o dever do servo é honrar o seu Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Já teve pessoa que perguntou a mim, pastor, louvado seja Deus, eu devo pegar o meu dízimo e comprar a cesta básica e ajudar os pobres? Não, senhor. Se você quiser fazer isso, você faça com a sua parte. O de Deus é 10%, você fica com 90%. Então, se você quiser fazer isso, é bom que faça, louvado seja Deus, você não perde nada com isso, você deve tirar do seu. Mas o de Deus, glória a Jesus, o próprio Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é de Deus tem que dar a Deus. E nós damos o dízimo a Deus entregando na casa dele. Não é comprando cesta básica, dando para os pobres, louvado seja Deus, distribuindo o dízimo com os pobres, não, nada disso. Bendito seja Deus, porque o dízimo é para manter a casa de Deus. Glória a Jesus. Aí, louvado seja Deus. Outro perguntou, e onde eu devo dar o meu dízimo? Você deve dar o dízimo aonde você congrega, aonde você se alimenta da palavra de Deus, aonde você se alimenta espiritualmente, ali você deve entregar o seu dízimo, louvado seja Deus, para ajudar ali na obra do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Então diz, glória a Deus, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Glória a Deus, glória a Jesus. Aí ele diz, diz o Senhor dos exércitos. Essa palavra diz aqui quer dizer pergunta o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Olha, meus amados irmãos, quando a palavra Senhor aqui, diz o Senhor dos exércitos.
Quando a palavra Senhor está escrita em letras maiúsculas, louvado seja Deus, representa, meus irmãos, a palavra hebraica, IHVH, louvado seja Deus. Ou seja, Jeová, IHVH, é o nome sagrado de Deus. Glória a Jesus. Então, quando a palavra Senhor aparece escrita em letras maiúsculas, quer dizer isso, louvado seja Deus. Representa a palavra hebraica, repito, viu? IHVH, YH, é Y. YHVH, louvado seja Deus. Que quer dizer Jeová. E é o nome mais sagrado de Deus, louvado seja Deus. Aí o versículo sagrado diz, ó, diz o Senhor dos Exércitos, glória a Jesus. Meus amados irmãos, bendito seja Deus, diz o Senhor dos Exércitos, glória a Deus. A palavra exército, meus irmãos, o que significa a palavra exército? A palavra exército significa conjunto de tropas regulares, louvado seja Deus, de uma nação. Repito, a palavra exército significa conjunto de tropas regulares de uma nação, louvado seja Deus. Por exemplo, o versículo diz, ó, diz o Senhor dos Exércitos, Deus é o Senhor dos Exércitos. Deus fez o exército de estrelas. Quantos milhares e milhares de estrelas existem no céu? Você lembra que ele disse a Abraão? Louvado a Deus. Quantas estrelas, se é que as podem contar? É grande exército de estrelas. Deus fez o exército de animais. Louvado a Deus. Quantos animais, milhares e milhares de animais existem na terra? Deus fez o exército de nuvens. Quantas nuvens, milhares de nuvens existem, louvado seja Deus, nos céus? Deus fez o exército de plantas, louvado seja Deus. Milhares e milhares de plantas existem. Deus fez, meus amados irmãos, o exército de montanhas. Também existem milhares de montanhas. O exército de, louvado seja Deus, de árvores, louvado seja Deus. Deus fez o exército de anjos. A Bíblia Sagrada diz que no céu tem milhares e milhares e milhares de anjos, louvado seja Deus. Então, diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta, a palavra diz aqui é pergunta. Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus pergunta, onde está o meu temor? Louvado seja Deus. Tem pessoas que não têm temor a Deus. Glória a Jesus. Temer a Deus é respeitar a Deus. E respeitar a Deus é respeitar a sua palavra. Glória a Jesus. Por exemplo, você gostaria que você estivesse conversando comigo e antes de você terminar a conversa, sem eu pedir licença, eu saísse e deixasse você conversando sozinho? Você não gostaria. Louvado seja Deus. Você gostaria de você estar conversando comigo e na mesma hora, louvado seja Deus, eu pegasse o telefone e fosse fazer uma ligação e deixasse você falando sozinho e fosse fazer uma ligação? Ou então eu fosse, saísse e fosse no banheiro, fosse tomar água sem pedir licença a você? Você não gostaria. Seria uma falta de respeito. Assim tem muitos cristãos, não respeitam a Deus. Eles estão na igreja, e na hora que o pastor, o pregador está pregando a palavra de Deus, eles se levantam, vão tomar água, eles vão para o banheiro, louvado seja Deus, eles vão atender o celular, louvado seja Deus. O certo mesmo era que as pessoas, louvado seja Deus, não levassem celular para a igreja, louvado seja Deus, mas já que querem levar, pelo menos baixassem o volume, deixassem no modo avião, e não com volume alto, para não atrapalhar na hora da mensagem. Então você não gostaria disso, louvado seja Deus. Imagine Deus. Então isso é uma falta de respeito a Ele, louvado seja Deus. Tem pessoas que na hora da pregação se levantam e vai para casa, louvado seja Deus. Talvez porque esteja com sono, talvez não está gostando da pregação, se levanta e vai para casa. Isso é uma falta de respeito. Deixou Deus falando e foi embora, louvado seja Deus. Aí ele pergunta, diz o Senhor dos Exércitos, onde está o meu temor? Onde está o respeito para comigo? Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo para todos sempre, né? Louvado seja Deus. E aquilo, nossos filhos que estão conosco ali na igreja, louvado seja Deus, eles estão vendo as nossas ações, as nossas atitudes na casa de Deus, e quando eles crescerem, eles vão fazer do mesmo jeito. E se você for reclamar, ele vai dizer, mas o senhor não fazia também? A senhora não fazia também? Ou não faz também? Louvado seja Deus. Além de ser falta de respeito para com a palavra de Deus, nós ainda estamos dando mau exemplos para os nossos filhos, para os outros que estão ali presentes. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí ele diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes. A palavra vós aqui significa vocês. Hoje não se usa tanto mais a palavra vós. Hoje é vocês. Então, diz o Senhor dos Exércitos, a vocês, ó sacerdotes. Glória a Jesus.
Aí você pode dizer, mas está falando com um sacerdote. Eu não sou sacerdote, eu sou um membro. Louvado seja Deus. A palavra sacerdote, meus amados irmãos, ela vem do latim, que quer dizer sacerdos. Sacerdote em latim quer dizer sacerdos. Louvado seja Deus. E em português, a palavra sacerdote quer dizer sacrificador. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Qual é o dever do sacerdote? Por exemplo, Moisés era um sacerdote de Deus. Ele era o intercessor. Ele, vamos dizer, uma comparação que eu estou fazendo. Esse dedo maior é Deus, esse do meio Moisés e esse pequeno era as pessoas que Moisés conduzia. Moisés era o sacerdote, Moisés estava no meio. Ou seja, Moisés era o intercessor entre Deus e as pessoas. Louvado seja Deus. Então, se você ora, se você intercede pelas pessoas, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos seus inimigos, pelos seus vizinhos, você é um sacerdote de Deus. Não é só sacerdote quem está lá no altar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, glória a Deus, que desprezais o meu nome. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você escreve o seu nome através de palavras, né? Através de palavras. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então o Senhor está dizendo aqui, diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, a minha palavra. Que desprezais a minha palavra. Louvado seja Deus. E coitado daquela pessoa, meus amados irmãos, que despreza a palavra de Deus. Está escrito lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 13. O que despreza a palavra perecerá. Perecer é sofrer. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E, meus amados irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, o Senhor Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Está vendo? De que adianta você chamar Deus de Senhor, 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 e não obedece a Ele? Você é um servo desobediente. Você chama Ele de Senhor, mas você, quando Ele fala, você não obedece a Ele. Louvado seja Deus. Então Ele diz, louvado seja Deus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí Ele conclui dizendo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, aqueles que obedecem a palavra do meu Pai que está no céu. Ele foi bem claro, ó. Mas aquele que faz a vontade, que obedece, louvado seja Deus, a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele deixou bem explicado, que era para a pessoa não pensar que era de José, aquele que não fizesse a vontade de José. Louvado seja Deus. Não, ele disse, meu Pai que está no céu, porque o Pai dele é Deus. Glória a Deus. E o versículo 22 de Mateus diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ele dirá, louvado seja Deus, e eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Desobedecer a palavra de Deus é praticar iniquidade. Louvado seja Deus. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Louvado seja Deus. Eu e você, Deus nos escolheu com uma finalidade e nós erramos o alvo, nós corta caminho. Louvado seja Deus. Isso é pecado, é sair da palavra. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações, viu? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagem 3 vezes por semana, nas segundas, nas quartas e nos sábados. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe, divulgue, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E deixe o like aí para ajudar o pastor, tá certo? Então, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.